Vamos ouvir agora o expositor, Dr. Décio Iandoli Júnior, no Seminário da Alma ao Corpo Físico, palestra proferida dia 9 de setembro de 2015, no Centro de Convenções de Valdo Pereira Franco, durante realização da 62ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, Bahia. O seminário de hoje tem como tema da alma ao corpo físico e fica a cargo do nosso querido Décio Iandoli, a quem agora, com votos de muita paz, passamos a palavra. Bom dia. Então vamos trabalhar. Hoje eu vou judiar de vocês. Esse seminário é o tema desse, se não pode falar o último livro, né, o mais recente que eu lancei, que é Da Alma ao Corpo Físico. E, na verdade, é uma tradução de tudo que a gente está vendo, que está acontecendo na parte da ciência e de todo o conhecimento que já foi antecipado pelo Espiritismo, em especial pela obra do André Luiz, né? Então, a gente está trazendo esse conteúdo que vem sendo elaborado há bastante tempo, pelo menos uns 5, 6 anos, e a gente espera que seja útil. Ele está recheado com bastante coisa científica, e quem não é da área, às vezes pode ter alguma dificuldade para ler determinados capítulos, mas eu recomendo no prefácio do livro que a hora que você achar que está muito difícil, pula. Porque, na verdade, nem todo mundo tem interesse de saber que aquilo realmente, aprofundadamente, cada um dos itens, né? Então, são coisas que estão voltadas, muitas vezes, por exemplo, para a parte da física, que não é a minha área. Eu pedi para um físico fazer a interpretação para mim, está no anexo. Eu não entendi nada do que ele colocou lá, as fórmulas dele, né? Mas eu coloquei, porque é da área dele. Então, é muito importante para nós, espíritas, eu acho, a gente ter essa noção de como a doutrina e o conhecimento científico que foi trazido pelo André, principalmente, como ele tem um embasamento real, como a coisa está realmente acontecendo, né? E o objetivo do livro é trazer essa discussão, né? Nós estamos vivendo um momento bastante interessante em relação à ciência. E ele me fez lembrar uma fábula. Eu não sei se vocês se lembram da fábula A Roupa do Rei. Quem que se lembra? Quando eu ouvi essa fábula, eu era ainda bastante jovem, eu não entendi nada, eu achei bem sem graça, aliás. Mas hoje eu entendo o que eles queriam dizer, o que o Hans Andersen Christian queria dizer, né? A fábula é o seguinte: tinha um rei muito vaidoso e ele ia comemorar o aniversário do reino. E para comemorar o aniversário do reino, ele encomendou uma parada em que o exército ia fazer o desfile e todas as áreas da sociedade. E, obviamente, ele queria estar muito chique, muito bonito para o dia da parada, e ele fez um concurso para encomendar a roupa que ele ia usar. Então, foram vários alfaiates lá, e um dos alfaiates disse assim: não, eu vou tecer o tecido com fios de ouro, nós vamos fazer tudo com pedras preciosas, e vai ser uma roupa inigualável, nunca ninguém usou a roupa que o senhor vai usar e tal, não sei o que, não sei o que lá. E ele ficou muito vaidoso, se sentiu atraído pela ideia e contratou aquele alfaiate. O alfaiate foi para dentro do castelo, pegou uma sala que ele falou que ia ser o ateliê dele, e se trancou lá dentro e falou que não podia ser incomodado. E aí ele pedia fios de ouro, pedras preciosas, e ia pedindo. E o rei ia dando para ele, e nada de aparecer a roupa. Aí um belo dia o rei chegou e falou assim: mas escuta, nós não vamos fazer uma prova da roupa? Eu queria saber como é que está. Ele falou assim: não, nós vamos fazer, semana que vem nós vamos fazer uma prova. Aí passou uma semana, foi o rei com toda a corte para fazer a prova da roupa. Quando ele entrou no ateliê, o alfaiate virou para ele e falou assim: olha, eu preciso só avisar uma coisa para o senhor muito importante, é uma roupa mágica.
O tecido é muito especial e só pode ver o tecido quem é muito inteligente. As pessoas que são limitadas, desculpa, as pessoas que são limitadas intelectualmente não conseguem enxergar a roupa. Aí o rei falou, não, claro, não tem problema, que interessante e tal. E aí veio o alfaiate segurando assim, com os dedos, segurando nada. E o rei olhou aquilo e falou, mas que coisa linda, que maravilha. E a corte toda, mas que maravilha, nossa, mas eu nunca vi uma coisa como essa. Aí o rei fez a prova e falou, olha, semana que vem vai estar pronto, e aí quando o senhor for no dia do desfile, o senhor vem aqui que eu vou fazer questão de vestir o senhor e tal. Então, claro, não sei o quê. Aí saiu dali e ganhou o reino, a história. Olha, a roupa do rei é muito linda, mas só pode ver quem é muito inteligente. Quem é limitado intelectualmente não vê a roupa do rei. E aí ficou essa história, todo mundo já sabia, no dia da parada, todo mundo só queria ver a roupa do rei. E a hora que o rei entra, ele entra nu. E todo pomposo, e todo mundo, mas que beleza, que roupa linda, mas olha o brilho e não sei o quê. Aí, de repente, ali no meio da parada, uma criança vira e fala assim, mas ele tá nu, o rei está nu. E a hora que a criança fala, todo mundo cai na gargalhada e o rei percebe o ridículo que ele está fazendo e se esconde, né? Acabou a fábula. E eu pensava assim, mas que coisa besta, não é? Que coisa besta. Pois é, nós estamos no meio do desfile e está todo mundo falando que a ciência não pode enxergar a espiritualidade, que Deus não existe, que o espírito é uma bobagem. Porque quem fala que é limitado intelectualmente. O fato é que o rei está nu. E nós temos coragem de dizer que ele está nu. Né? Então, o que está acontecendo na ciência hoje é exatamente isso. Alguém disse para a gente que quem acredita em Deus não é científico. Só que a ciência, ela não se ocupa desta ou daquela verdade, ela se ocupa de todas. Olha o nome, ciência. Tomar ciência, conhecer, saber. E quem busca a ciência é quem quer saber. Saber o quê? A verdade, o que existe, o que é. Então, não existem limites para a ciência. Ela pode atuar em qualquer área. O que existe é que para aquele que busca a ciência, é aquele que busca a verdade. E ele tem que buscar isso de uma maneira que não sejam impostos limites. Então, o que impõe limites na ciência são os paradigmas. E os paradigmas impõem limites por uma questão de disciplina. Mas no momento em que o paradigma se esgota, no momento em que aquela regra que foi combinada para aquele paradigma, ela está limitando a ciência não tem nenhum problema em trocar o paradigma. Então, quando a ciência começou a estudar para se livrar dos dogmas religiosos, ela começou a estudar a matéria e ficou combinado assim, olha, nós vamos fazer o paradigma materialista, nós vamos estudar a matéria. Então, todo mundo vai estudar a matéria. Ótimo, foi o que se combinou. E funcionou muito bem. Tanto que nós chegamos onde nós chegamos hoje. Agora, só que neste momento que nós estamos vivendo, estudar só a matéria não responde às nossas perguntas. E o que a gente faz agora? Nada, desiste, continua falando que o rei está vestido. Não, a gente precisa mudar de paradigma. Agora a gente vai considerar a parte material e, além dela, a gente vai considerar a outra parte não material. E a partir desse novo paradigma, nós vamos continuar pesquisando, estudando, evoluindo no nosso conhecimento. O número de artigos científicos hoje que falam sobre a espiritualidade é gigantesco. Ele cresce mais em proporção do que o número total de artigos científicos publicados no planeta. Então, se o banco de dados cresce 20%, o número de artigos que falam de espiritualidade cresce 40%. Ou seja, o paradigma está mudando.
Alguém disse que o rei está nu, e as pessoas estão vendo que realmente ele está nu. Nós temos uma característica, os seres humanos, nós somos seres biológicos que seguem as mesmas regras de todos os outros seres biológicos do planeta. E a gente tem o efeito manada, que eu falo. O efeito manada é assim, eu vou para a esquerda. Por quê? Porque todo mundo está indo para a esquerda. Mas a esquerda é o certo? Eu não sei, mas é melhor ir onde está indo todo mundo. Porque se a gente se der mal, todo mundo se dá mal junto. Agora, sempre tem a minoria criativa, que é aquele que pensa um pouco além do efeito manada. É aquele que fala assim, está todo mundo indo para a esquerda, mas olha o céu do lado esquerdo. Parece que está fechando as nuvens, eu acho que vai chover. Mas olha para a direita, está sol, eu vou para a direita. Aí ele vai para a direita e todo mundo fala, mas você vai para a direita sozinho? Eu falei, Ah, não, está todo mundo para a esquerda, eu não vou com você. E aí essa minoria criativa toma outro caminho, não porque todo mundo está indo para um caminho ou para o outro, porque ele parou, pensou e achou que ali é o melhor caminho. Então, Toynbee, que é um filósofo, ele fala sobre a minoria criativa. As minorias criativas são aqueles que mudam o rumo do pensamento e da evolução da humanidade. Porque depois que todo mundo percebe que ali chove, que é melhor ir para a direita, aí todo mundo acompanha aquele que foi primeiro para a direita. E que na hora que ele foi criticado e foi considerado um diferente. Foi excluído do grupo. Né? Então é assim, quando a gente faz alguma coisa, a gente quer ter certeza que está fazendo o certo. Quando a gente não tem certeza, a gente quer companhia. Porque se estiver errado, pelo menos tem mais gente errado junto com você. Não é? Agora, se você acha que está todo mundo errado, para você tomar coragem e fazer o diferente, porque você acredita que está diferente, não é todo mundo que tem essa coragem. Assim, eu acho que está errado, mas eu vou para a esquerda porque está todo mundo indo, eu vou também. Então, a criança representa, na fábula, aquele que tem coragem de falar o que pensa, que não está preocupado com a opinião geral. Está preocupado com o que ele sente, com o que ele faz, né? Com a maneira como ele vive a vida dele. E eu vejo os espíritas como as crianças da fábula, ou como a minoria criativa. Aqueles que têm coragem de se colocar de uma maneira diferente. Porque sabem que é para a direita e não para a esquerda que tem que andar. Porque estão analisando o caminho, estão analisando o tempo, estão analisando os fatores, os elementos que estão relacionados àquele momento e percebe que o caminho é outro. Então, a gente tem, na verdade, que equilibrar a nossa forma de ver o mundo. O homem, ele tem 2 hemisférios cerebrais, e os hemisférios cerebrais, eles representam um pouco dessas 2 asas que fazem a ave voar. Nenhuma ave consegue voar só com uma asa, ela precisa das 2. E as 2 asas têm que ter a mesma força para bater, porque senão ela pende para um lado. As asas são a razão e a emoção. E no caso é a racionalidade e a emoção. Então, o nosso cérebro esquerdo, ele é um cérebro racional, objetivo, dicotomizador. E o nosso cérebro direito é um cérebro mais subjetivo, mais voltado às questões abstratas, filosóficas. Nós precisamos dos 2 lados. Precisamos dos 2 lados para que o nosso voo seja vigoroso, para que a gente consiga chegar lá. Então, eu vejo muito assim, o cientista, aquele cientista que só vê a ciência na frente dele, é um lado, é a asa da razão. E aquele que é muito religioso, muito emoção, é a outra ponta. Né? Então, o religioso, ele olha o futuro, ele olha o panorama geral e ele não olha para o chão. E ele vai com um entusiasmo tão grande que é muito fácil ele tropeçar e cair no chão. Porque ele quer chegar rápido, quer chegar imediatamente. E ele não está preocupado em provar nada. Ele simplesmente aceita as coisas e ele se joga. Erra muito.
Em compensação, o outro cientista é aquele que nunca olha o horizonte, ele está sempre olhando para baixo. Ele não bota o pé na frente se ele não tiver certeza absoluta que o chão é seguro. Então, ele olha sempre para baixo e ele vai dando passos pequenos, mas ele nunca erra. Os passos são pequenos, mas são sempre certeiros. Então, um vai muito rápido e erra muito, o outro não erra nunca, mas está muito devagar. A gente precisa de alguém que faça as duas coisas. Quem faz isso é o filósofo. O filósofo, ele se permite olhar o horizonte, ele se permite alçar ideias novas, mas ele também pensa pela razão. Então, ele empresta da emoção as ideias e fornece para a ciência as hipóteses. E se eu tiver integrado, aí eu vou rápido e certeiro. Não por acaso, a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião ao mesmo tempo. A gente tem o lado científico, a asa científica da doutrina, que é quem olha para baixo, para certificar que o caminho é esse. A gente tem um lado religioso da doutrina, que é para exercer a nossa emoção e a nossa capacidade de transcender. Mas a gente tem o lado filosófico, que une as duas pontas, que faz com que as duas asas batam coordenadamente. E, infelizmente, muitos de nós não conseguem entender essa característica fundamental e genial da doutrina, que é o seu tríplice aspecto, né? Obviamente, cada um de nós, por suas próprias características, acaba tendo uma tendência maior para uma dessas três áreas, porque, apesar do Espiritismo ser os três ao mesmo tempo, nós ainda somos muito dicotomizados. No nosso atavismo, a gente ainda tem muito essa coisa, ou eu sou científico, ou eu sou religioso, mesmo entre nós. Então, óbvio que tem gente que se atrai mais por um lado e outro por outro lado. E tem gente até que reclama, né? Assim, eu não gosto desse cara, ele vem aqui no Centro Espírita falar de ciência, aqui é lugar de falar de Deus. Bom, mas quando eu estou falando de ciência, eu estou falando de Deus. Não é? Ou vem o outro e fala assim, pô, esse cara só fala de Deus, não fala de ciência. Pô, mas eu estou falando de Deus, eu estou falando de ciência. E as pessoas não conseguem perceber que são maneiras de focar a mesma verdade. De qualquer maneira, eu tenho um pé mais para o lado da ciência. Eu digo que eu sou um espírita cético. Eu ouço uma comunicação mediúnica, eu só acredito depois de analisar o conteúdo. Pode vir do médium que for. Porque o médium não consegue pegar o CPF nem o RG do espírito. Como é que ele vai me dar certeza que era ele? Ou, que me interessa o nome de quem deu a mensagem? Se a mensagem é boa, é boa. Se a mensagem é ruim, é ruim. Então, toda vez que eu ouço, eu vou sempre... Eu nunca acho que é verdade. Eu sempre falo, mas ele se empolgou, esse médium, hein? Imagina que ele recebeu a mensagem desse espírito. Aí, às vezes, eu vou analisar o conteúdo e eu falo, puxa, não é que é verdade? Eu acho que é verdade, sim. Então, é a razão sempre que fala mais alto no meu coração. E eu acredito que entre o movimento médico espírita e entre nós, que temos esse nosso pé na parte científica, eu acho que a nossa tarefa é mais para o lado da gente desvendar essa interface que existe entre a minha porção espiritual, a minha porção etérica, fluídica, e a minha porção física. Richard Gerber, num livro chamado Medicina Vibracional, ele cunhou o termo interface físico-etérica. O que seria interface físico-etérica? Seria o que existe entre o meu corpo físico e o meu corpo espiritual, entre o perispírito e o corpo biológico. Existem estruturas, e como essas estruturas funcionam? É óbvio que elas existem, não é? Nós somos seres transdimensionais. Eu escrevi o meu primeiro livro, chama Fisiologia Transdimensional. O que quer dizer isso? Fisiologia é a maneira como funciona o tecido biológico, os elementos da biologia. A anatomia é a estrutura, a fisiologia é a função. E por que transdimensional? Porque nós somos seres que habitam mais dimensões ao mesmo tempo. Né? Nós temos uma porção física que está nesse plano e temos uma porção espiritual que está no outro plano, que é o plano que nós chamamos de espiritual. Mas existe uma conexão entre as duas, porque a gente coabita os dois planos. A gente está em mais de uma dimensão ao mesmo tempo. Por isso o termo transdimensional. Na verdade, eu acho que nós não somos transdimensionais, nós somos multidimensionais. São mais de duas dimensões.
Mas se a gente conseguir entender entre essas duas, já está bom demais. Então, o meu sonho era desvendar isso. De alguma maneira, garimpando conteúdos e conhecimentos científicos que façam com que eu consiga entender como que são essas estruturas que estão conectando o meu corpo físico com o meu corpo espiritual e com a minha alma. E de que maneira que isso funciona. Porque isso pode me explicar muita coisa com relação à medicina, à saúde, à doença, o efeito do pensamento sobre o meu corpo e um monte de outras coisas fundamentais, né? E já existem vários elementos bastante sólidos que fazem com que a gente consiga, pelo menos, vislumbrar essas estruturas transdimensionais. É o que a gente procura colocar no livro, né? Então, dito isso, eu queria colocar algumas coisas que eu considero base teórica para a gente poder falar desses elementos, né? Dessa interface físico-etérica, dessa porção que está entre o meu corpo espiritual ou perispírito e o meu corpo biológico. E essas bases, elas estão fortemente ligadas à mecânica quântica. Então, essa é uma coisa assim, que toda vez que a gente vai falar sobre esse assunto, tem gente que se ajeita na cadeira, um querendo ir embora, e o outro falando, vamos ver se agora eu entendo, né? Olha, os próprios físicos ainda não conseguiram entender direito a mecânica quântica, mas ela tem muito a ver com o nosso dia a dia e tem muito a ver com tudo que está acontecendo hoje em termos de biologia. Então, o grande lance da quântica é o seguinte, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar desse assunto, mas é o seguinte, o Bohr, que foi o primeiro que levantou esse aspecto, ele queria saber se um elétron ele se comporta como onda ou como partícula. E ele fez um experimento para verificar isso. E ele descobriu que às vezes o elétron era onda, às vezes era partícula. E mais, ele percebeu que ele se comportava de um jeito ou de outro, dependendo de quem estava olhando. E isso daí é uma coisa que pirou a cabeça de todo mundo. Por quê? Porque um fenômeno ele pode se apresentar de um jeito ou de outro, dependendo de quem está olhando, do observador. Parece uma coisa louca, meio sem pé nem cabeça, mas pensa bem. Quando a quântica falou que os fenômenos físicos se manifestam de acordo com a presença do observador, ele está colocando dentro da física o espírito. E eu vou dizer por quê. Quem é que observa? Uma cadeira observa? Uma mesa observa? Um computador observa? Quem observa é uma inteligência. E quando a física percebe que as inteligências interferem nos fenômenos físicos, ela está dizendo que existe mais além da matéria. E é isso que incomoda. Incomoda profundamente, porque isso obriga todos a reformularem os seus conceitos, obriga todos a cogitarem a hipótese de trocar o paradigma. Porque o paradigma materialista combina assim, vamos estudar a matéria, ponto. Ele não diz que não existe mais nada, ele diz que não vamos estudar mais nada. Quem diz que não existe mais nada são os cientistas, não o paradigma. E aí vem a quântica e diz assim, para eu entender a matéria, eu preciso considerar a inteligência. E de onde vem a inteligência? Não sei, é de um outro lugar que não é a matéria. Quando a quântica entrou, ela entrou quebrando tudo. Porque tudo que a gente tinha construído em termos de realidade foi pervertido. E aí nós estamos agora nesse momento vivendo esse aspecto que é muito confuso para a maioria de nós. Que ele diz que nós temos mais coisas além da matéria e que essas coisas que estão além da matéria, elas geram, a partir da nossa vontade, os efeitos que estão diante de nós. Então, tudo no mundo quântico é uma onda de possibilidades. É um mundo de probabilidades. Ele não é caótico, ele não é aleatório, ele é probabilístico. Tem uma diferença grande. E dentro das probabilidades, o que vai acontecer é aquilo que a gente escolher. E quando a gente escolhe, a probabilidade se colapsa.
e ela passa a ser um fenômeno observável, perceptível por todos. Esse é o chamado colapso quântico. Então, quem é o observador? Quem é aquele que vai escolher? Todas as inteligências observam. Mas existem níveis, e ontem eu falava dos níveis de consciência e da capacidade de escolha a partir do nível de consciência. É exatamente isso. Quem observa é aquele que conhece os elementos que estão para serem observados. Não se observa algo que não se conhece, que não se sabe que existe. E isso é uma coisa que todos nós já passamos em algum momento da vida da gente, né? Eu lembro, quando eu estava fazendo meu curso de medicina, e eu passei na obstetrícia, o professor falava assim, examina aquela gestante e vê se ela está com dilatação. Aí eu colocava a luva, conversava com a paciente, ia fazer o toque, e o que eu sentia? Nada. Eu sentia que estava quente. Eu não conseguia perceber se tinha dilatação ou não. Aliás, eu não conseguia nem sentir o colo do útero dela. Aí o professor perguntava, e aí, está dilatado? Eu falei, professor, não sei. Aí o professor ia lá, tocava e falava assim, tá com 2 centímetros de dilatação. Eu falei, mas... Aí ele, calma, você vai aprender. Aí na outra gestante falava assim, ó, vai lá, examina. Aí um belo dia eu fiz o toque e consegui sentir o colo do útero. Eu falei, nossa, onde estava? Que eu nunca consegui sentir. Eu colapsei. E a partir daquele dia eu fiquei todo animado, quase que eu fui fazer obstetrícia, porque eu falei, olha, agora eu consigo até, no final do estágio, eu conseguia saber se era a cabeça ou o bumbum do nenê que estava encostado ali. Eu estava nadando de braçada, né? Eu sabia tudo de obstetrícia. Então, onde é que estava o colo do útero antes que eu punha a minha mão lá e não conseguia identificar? Quer dizer, eu colapsei. E colapsei a partir do quê? A partir das informações que o meu professor me dava. Olha, você tem que buscar tal coisa, você tem que procurar sentir tal coisa, você tem que tentar entender tal coisa. Me mostrava o desenho do colo do útero, me mostrava como é que as coisas se davam ali. E eu fui construindo aquela realidade até o dia que eu colapsei. Quando eu aprendi a operar, a mesma coisa. Eu operar uma hérnia, eu estudava no livro, via os desenhos. Na hora que chegava lá, que a gente fazia a incisão, era tudo vermelho. Eu não conseguia ver nada. Aí o professor falou assim, você está vendo o ligamento inguinal ali? Passa um ponto. Ligamento inguinal? Eu vou passar o ponto aonde? Está tudo vermelho, para mim é tudo igual. Até o dia que eu vi o ligamento inguinal. Aí, porque geralmente era o professor que levava a minha mão. Aí eu falei assim, puxa, não é que estava aqui mesmo, igual do desenho, e eu não estava enxergando. Isso acontece o tempo todo com a gente, né? Conta, naquele livro, naquele filme Quem Somos Nós, eles falam de quando as caravelas chegaram na América, os índios olhavam para o horizonte e não viam as caravelas. Até que um deles viu o movimento na água e ficou estudando aquele movimento da água e de repente conseguiu enxergar a caravela. E quando ele enxergou a caravela, ele explicou para os outros e todos eles passaram a ver a caravela. A gente só vê o que a gente colapsou como realidade. A realidade é muito maior e muito diferente daquilo que a gente interpreta como real. E isso é quântica, né? É uma doideira, mas é. Então, o nível de conhecimento, o nível de consciência que nós temos no mundo é que permite que a gente enxergue as coisas. Então, eu tenho vários observadores, e eu posso considerar um observador absoluto, que é aquele que tem consciência absoluta, que a gente chama de Deus. Esse é o observador que determina um padrão universal. Agora, nós também somos observadores imediatos. Nós somos nosso espírito. Então, se eu perguntar para você, quem criou você? Você vai falar, Deus. Quem criou o seu corpo? Você fala, Deus. Aí eu pergunto, quem criou este prédio? Foi Deus? Também. Deus criou tudo, é causa primária e origem de todas as coisas. Então é um jeito de você responder que você nunca vai errar. Quem que fez o jantar? Foi Deus. Através através dela, da outra. Através de todo mundo que produziu os elementos, os ingredientes do jantar, através da cozinheira que fez o jantar, através das pessoas que puseram a mesa. Ele é causa primária, ele não é causa imediata. Quem é a causa imediata do seu corpo? É a sua alma. É você que colapsou o seu corpo do jeito que ele é.
É você que fez ele com as características que ele tem. Ah, mas a genética, bom, a genética é a base. Os genes são a base. Mas nas primeiras divisões celulares, você mudou os genes, você fez mutação genética. Aqueles genes se transformaram. E fizeram com que você nascesse com o corpo que você estava projetando a partir do seu corpo espiritual. Você fez um colapso quântico, e esse colapso quântico hoje anda por aí, vai no banheiro, almoça, janta, dirige, briga. Então, nós fazemos parte da criação do universo através da nossa consciência limitada, mas nós fazemos parte. André Luiz chamou isso de cocriação menor. Então, nós não estamos ainda com nível de consciência para construir um planeta como Jesus, por exemplo. Gerir e administrar um planeta. Mas nós temos condições de gerir e administrar um corpo biológico que tem 75 trilhões de células. E cada uma dessas células é uma consciência rudimentar. Nós estamos gerindo elas. Como Jesus nos gere nesse planeta, como se nós fôssemos células. Então, a gente começa a ver a coisa de uma maneira um pouco mais ampla, porque a gente percebe que é o mesmo processo em níveis diferentes de evolução. Mas a relação da inteligência com a matéria segue sempre as mesmas regras. As regras são as leis divinas, que são leis perfeitas, por isso imutáveis. As leis não são transferidas nem modificadas de acordo com a necessidade. Elas são perfeitas. Nada se transforma senão dentro delas. E é assim que nós vamos evoluindo, aprendendo essas leis, como elas funcionam, aprendendo como é que esses fenômenos se manifestam. E dentro desse conhecimento a gente vai entendendo a coisa, e o que eu sei, o que eu aprendi, não cabe mais à minha vontade, não cabe mais à minha ilusão. Quer dizer, quando tem alguma coisa que eu não sei, para eu tentar explicar aquela coisa que eu não sei, eu crio hipóteses. As hipóteses, na verdade, são as projeções do meu desejo. A maneira como eu entendo aquilo e o que eu acho que deve explicar. Isso é o meu desejo. Na medida em que a ciência revela a verdade, não existe mais o espaço para o desejo. Então eu deixo de projetar o meu desejo e vejo ali a verdade. Né? Nós estamos numa fase em que nós vemos muito mais o que nós queremos que seja do que aquilo que é. Porque as lacunas do nosso conhecimento são muito grandes e a gente projeta os nossos desejos nessas lacunas. É só você pensar na história do jogo de futebol, que eu sempre cito esse exemplo. Se tem dois torcedores assistindo um jogo de futebol, um do time A, o outro do time B, né? E aí, o torcedor do time A, vamos botar um nome, né? Eu sou palmeirense, eu sou o torcedor do Palmeiras, estava assistindo Palmeiras e Vitória da Conquista, aquela vez lá na Copa do Brasil. Aí eu estou lá assistindo, aí o atacante do Palmeiras vai entrar na área, o defensor do Vitória da Conquista derruba o atacante. Eu vi com toda a clareza que foi pênalti. Mas o torcedor do Vitória da Conquista do meu lado viu com toda a clareza que não foi. Que o jogador do Palmeiras se jogou. E aí você vai ver quem é que está com a verdade. Vamos analisar os dois. Coloca os dois num polígrafo, na máquina da verdade, os dois estão falando a verdade. Eu, como torcedor do Palmeiras, vi claramente o pênalti. O outro torcedor do Vitória da Conquista viu claramente que não foi. Quem é que é capaz de ver a verdade? Porque a verdade existe, é uma só. Ou foi ou não foi pênalti. Quem é que vai enxergar a verdade? O juiz, que teoricamente é desprovido de desejo. Para o juiz, tanto faz ganhar um ou outro. O que ele quer é ver a verdade. Então percebam como nós acabamos interpretando e usamos a razão como argumento para justificar a nossa emoção. É o que a gente faz quando a gente briga. Né? Marido e mulher é um exemplo bom disso. A gente briga sobre o mesmo ponto. Ela tem uma verdade, eu tenho outra. E são completamente diferentes. Por quê? Porque o desejo dela não é o mesmo do meu. Quando os nossos desejos coincidem, a gente não briga. Porque a gente está vendo a mesma verdade. Verdade entre aspas. Porque existe uma verdade atrás daquela que é a verdade per se, a real. Quem fala sobre isso é um filósofo chamado
Arthur Schopenhauer. O Arthur Schopenhauer tem um trabalho chamado O Mundo como Vontade e Representação, em que ele fala exatamente isso. O mundo que eu vejo é a representação da minha vontade e não o que ele é. A realidade, ela só pode ser vista por aqueles que são desprovidos de desejo. E só é desprovido de desejo quem tem a consciência, o conhecimento. Na medida em que a reencarnação, por exemplo, ficar provada que é uma lei biológica, não vai ser mais uma questão religiosa eu acreditar ou não em reencarnação. Não vai. Alguém ainda acredita que o Sol gira em torno da Terra? E era uma questão religiosa há algum tempo atrás. E por que se acreditava? Tinha gente que acreditava, tinha gente que não acreditava. Mas a partir do momento em que nós provamos por A mais B que a Terra é que gira em torno do Sol, ninguém mais discute isso. Então não tem mais espaço para o desejo, só para a verdade como ela é. Então, o nosso corpo, o nosso perispírito, aquilo que nós identificamos como realidade ao nosso redor, nada mais são do que representações do meu desejo. E o meu desejo se aplica pelo meu instinto sobre a minha ignorância. E a partir do momento em que eu vou esclarecendo, eu vou diminuindo a minha ignorância, eu deixo de representar o meu desejo e passo a ver o que é a verdade como ela é, né? Nua e crua, porque se é verdade, é uma e imutável, né? Não existe verdade transitória. Quando a gente fala assim que na ciência as verdades são transitórias, isso é um grande erro. Que nós acreditamos em algumas verdades por um tempo e depois descobrimos que ela não era verdade ou que ela era incompleta. E aí nós transformamos aquela verdade. E nós estamos passando por um momento desse, que é mudar, né, o nosso paradigma. Então, a neurociência, ela apoia isso que eu estou falando para vocês. Porque a fisiologia neural mostra isso. Quando você percebe alguma coisa ao seu redor, você percebe através dos receptores do seu corpo. Então, por exemplo, você percebe a luz a partir da sua retina, você percebe o som a partir do seu ouvido. Mas todos esses receptores que nós temos, que percebem o som, a luz, o tato, o gosto, o cheiro, eles transformam tudo isso em ondas, em choques elétricos, em ondas eletroquímicas, que nós chamamos de potencial de ação. E essas ondas eletroquímicas, elas vão todas para o nosso cérebro. Quando elas chegam lá no nosso cérebro, elas chegam iguaizinhas. As ondas eletroquímicas que foram produzidas pela imagem, elas são exatamente iguais às ondas eletroquímicas que foram produzidas pelo som. E aí, como é que você faz para saber o que é som, o que é imagem? Você vai interpretar isso no seu córtex. Como isso se dá? A única explicação que existe é a quântica. Até a hipótese quântica, não existia nenhuma teoria sobre como o nosso córtex transforma os estímulos em imagem, som, gosto, tato, cheiro. Então, o que na verdade existe é que o estímulo é igual para todo mundo, mas cada um, recebendo esse estímulo, faz uma interpretação diferente. E aí eu vou criar na minha cabeça uma realidade que é só minha e que é diferente dos outros. Por isso eu vi que era pênalti e o outro viu que não era. Porque a nossa interpretação do estímulo foi diferente. Então, neurofisiologicamente, a gente sabe que isso também acontece, né? É a mesma coisa da cor, por exemplo. Então, se você olha a cor dessa cortina, que cor que é a cortina? Vinho? Ninguém achou que era vermelho? Você sabe que mulher vê mais cor que homem, né? A mulher tem cor que ela olha e fala assim, essa cor é Fendi. O que é cor Fendi? Não sei. Fendi é o nome de um cara que idealizou alguma coisa, né? A paleta de cores, o homem só vê as cores primárias e secundárias e olhe lá. A gente ainda confunde alguma coisa, né? Agora, tem gente que vê o vinho, tem gente que vê vermelho. Agora eu estou olhando lá para frente, a cortina lá é mais vermelha que essa é mais vinho, né? Não é assim? Depende da luz, depende da maneira como você aprendeu. Se você fosse inglês, não seria vermelho, seria red.
Então, eu teria um nome diferente para designar. A verdade, nós todos estamos vendo a mesma cor? Não. Nós estamos todos recebendo a mesma vibração de onda. Isso é igual. Mas depois que isso é transformado em potencial de ação e chega no nosso córtex, a gente vai escolher o diagnóstico de acordo com a nossa interpretação. E essa interpretação depende de várias coisas, inclusive da maneira como eu fui criado, da cultura que eu recebi, das coisas que eu estou acostumado, né? Então, se você nasceu no Nordeste, você gosta de quiabo. Se você nasceu em São Paulo, você odeia. Por quê? Porque em São Paulo, toda vez que tem quiabo, todo mundo fala, eca, quiabo. E quando tem aqui, todo mundo fala, oba, quiabo. Então, se eu nasci nesse meio que todo mundo fala, oba, quiabo, todo mundo vai salivando para a mesa, eu vou também, eu acompanho. Mas se eu nasci num lugar que todo mundo fala, eca, quiabo, eu já nem experimento. Eu não gosto porque eu não gosto. Não é assim? Então, tudo isso está envolvido no que nós chamamos de realidade. E a gente ainda tem a cara de pau de dizer que isso é real. Não tem nada de real, isso é ilusório. O mundo que a gente está vendo é um mundo ilusório. A gente acha que está enxergando os outros. Vocês acham que vocês estão me vendo, estão me ouvindo, e não estão. Eu não emito luz, como é que você vai enxergar? Então, a luz que bate no meu corpo, que vai para a sua retina, vira um monte de potenciais de ação, que quando chegar no seu córtex, você interpreta. E aí um vai achar legal, o outro vai achar uma droga. Não é? Cada um vê o que quer. Não tem o ditado que diz que quem ama o feio, bonito lhe parece? É feio para quem está dizendo, mas para o outro não é feio, é bonito. Teve uma época que ninguém achava a mulher magra bonita. Hoje tem que ser magra para ser bonita. E será que todo mundo acha isso? Não. Não acha. Não acha. Cada um tem uma forma de ver a realidade, né? E isso tem muito a ver com a cultura, com a sociedade, mas também com a nossa forma de interpretar. Então, a neurofisiologia explica isso com muita clareza. Quando você acaba de estudar neurofisiologia, você percebe isso. Você fala assim, bom, a realidade não existe. A realidade que a gente vê não existe. Existe uma realidade, mas não do jeito que a gente vê. A gente vê uma interpretação, a gente cria uma interpretação. E aí vem o Dr. Amit Goswami, que é um físico quântico, falar que o cérebro é um colapso quântico da mente, e é mesmo. O cérebro não observa, porque ele é um objeto. Quem observa é o espírito, através do cérebro, quando a gente está encarnado. Então, todo esse processo aí, ele é um telefone sem fio. É um telefone sem fio. O que você experimenta e que você acha que é o real, na verdade, é uma maneira de você ver uma série de estímulos que são aplicados a você. Assiste o filme Matrix e você vai entender o que eu estou falando. É exatamente isso. Nós vivemos numa Matrix. Você acha que você está sentado na cadeira e você não está? Porque a matéria do seu corpo não pode encostar na matéria da cadeira, que senão ia ter uma fusão atômica, ia ter uma explosão. Na verdade, o que está te segurando na cadeira é a repulsão eletromagnética dos elétrons. Ninguém está encostando em ninguém. Pronto. Legal, né? Esse cara é completamente louco, né? Não tem nada a ver. Porque a gente está tão mergulhado nessa realidade virtual que a gente acha que isso é verdade. E aí vem Jesus e fala, meu reino não é desse mundo. E você vai falar, bom, de qual mundo é então? Porque se Jesus fala que o reino dele não é desse mundo, ele é presidente do planeta, ele que coordena o planeta, ele está falando desse mundo que a gente criou na nossa cabeça, que só existe na nossa cabeça, esse mundo ilusório que a gente vive. Esse ele não é dele mesmo, é seu só. Esse mundo em que você acha que você é a fonte principal de tudo, e que você acha que todo mundo tem que orbitar em volta de você, e você acha que você é um cara que tem a verdade que nenhum outro tem. Esse mundo é só seu, não é de Jesus. O mundo de Jesus é o mundo, o reino de Jesus é o reino da verdade per se, não para essa criação que nós fazemos sobre tudo e sobre todos, não é? Bom, isso com relação à neurociência, mas com relação à genética. A genética, quando eu aprendi genética na escola, se falava que o dia que a gente soubesse o genoma humano, ia acabar a religião, porque o genoma humano ia explicar tudo sobre a vida e sobre os seres humanos. Aí, em 2010, publicaram o projeto Genoma. O que aconteceu? Desabou tudo, né?
Porque nós temos menos genes que um pé de milho. Só que o pé de milho não consegue resolver uma equação de segundo grau, e a gente consegue. Então, a complexidade humana não é alguma coisa para ser provada, ela precisa ser explicada. E quem apostava as suas fichas na genética perdeu, porque não explicou. Não é? Então, hoje, o que está em voga na genética é a epigenética. A epigenética é a influência do meio sobre os genes. Né? E a gente sabe que isso existe. Então, os genes não são imutáveis como a gente pensava. O que é interessante é que, hoje, a gente sabe que como os fatores ambientais modificam os genes, para as nossas células, os genes que estão nas nossas células, o meio ambiente em que essas células vivem, é o chamado meio interno, que foi descrito por Claude Bernard, um fisiologista. Então, as células que estão vivendo no seu corpo, elas vivem como se fosse num aquário. O nosso corpo é um aquário. Você nasce com 80% de água, você morre com 60% de água. A maior parte do seu peso é água. E essa água está onde? Está dentro do seu corpo. É como se a sua pele fosse o vidro do aquário. E todas as células fossem os peixes. E o resto está mergulhado em água. E quem controla essa água? O jeito que essa água é? A quantidade de glicose, a quantidade de oxigênio, a quantidade de CO2, a quantidade de sódio, de potássio, de cloreto, de proteína, de gordura. É o dono do aquário, que é a nossa consciência. Então, nós, na verdade, controlamos o meio interno. Como a gente controla a água do aquário, a gente controla o que acontece com os peixes que estão nesse aquário. O meio interno das nossas células é determinado pela nossa vontade, pela nossa consciência, seja ela expressa ou não. Apenas 5% da nossa consciência, do que está sendo captado por nosso cérebro, é consciente, a gente percebe. Os outros 95% são subconscientes. É muito fácil você ver isso. Se você pega um carro para ir da sua casa para o trabalho, você vai durante a viagem pensando no trabalho, ouvindo música, pensando na notícia que você está ouvindo no rádio e assim por diante. Quando você chegar lá do outro lado, se alguém perguntar para você assim, quantos faróis você parou? Você falar, não sei, preciso contar. Atravessou algum gato, atravessou a sua frente? Você falou, não, acho que não. Mas aí eu hipnotizo você, peço para você voltar e fazer de novo o caminho, você se lembra de todos os detalhes. Quantas vezes você está dirigindo e de repente você nem sabe quantas vezes você mudou de marcha? Não sei. O ruído do motor, a força que o carro está fazendo, faz você pisar na embreagem e mudar a marcha. Mas você não está consciente daquilo em termos manifestos. É subconsciente que você faz aquilo. Então, a maior parte do que está acontecendo no seu cérebro acontece em segundo plano. É a mesma coisa quando você está vendo alguma coisa no seu computador e em segundo plano está rodando o antivírus. Você não vê o programa rodando. Às vezes você nem sabe que ele ativou. Mas ele está rodando. O nosso cérebro funciona assim. Só 5% está ali na tela. Os outros 95% estão atrás, funcionando. Né? Então, dentro disso, eu estou determinando o meio interno. E esse meio interno vai determinar quais são os genes que vão se manifestar, quais não são, e a interferência que eu tenho sobre os genes. É epigenético isso. Então, veja a importância que a nossa mente tem sobre as nossas células. André Luiz definiu células como animáculos infinitesimais domesticados. E são mesmo. É um exército de 75 trilhões de consciências rudimentares, que fazem exatamente o que você manda elas fazerem. Se você manda deitar, deita. Se manda rolar, rola. Ela faz só o que você manda. O problema é que a gente não sabe o que a gente manda elas fazerem. A maior parte do tempo, a gente está pensando uma coisa, está sentindo outra. Está falando uma coisa e sentindo outra. E é aquilo que a gente sente que comanda o nosso meio interno. E as nossas células vão responder a isso. Então, a expressividade gênica, que é a manifestação de determinadas características, ela vai depender da minha vontade. Então, antigamente, quando eu terminei meu doutorado, foi em 99. Em 99, eu tive uma aula sobre oncogenes. Foi um geneticista lá na Escola Paulista explicar como existiam genes que determinavam alguns tipos de câncer. E ele falava assim que
tinha um câncer de mama, por exemplo, que era 100% de penetração, ou seja, toda mulher que tinha aquele gene ia ter câncer de mama. E aí começou com uma conduta que hoje a gente ficou famosa por causa da Angelina Jolie, que ela optou por tirar, né, a mama. Na verdade, ela não tirou a mama, ela tirou a glândula mamária, né? Porque é da glândula que vem o câncer. Naquela época, eles estavam recomendando a todas as mulheres que tivessem aquele gene que tirassem as glândulas mamárias. O que a gente aprendeu de lá até aqui? Que nem todo mundo que tem aquele gene vai ter o câncer. E que tem muita gente que não tem o gene e vai ter o câncer. Então, o gene não é determinante, ele é um fator predisponente. Tudo em medicina precisa de 2 fatores para se manifestar as doenças, o predisponente e o desencadeante. Você pode não ter um, não vai ter o outro. Né? Se você não tiver os 2, você não vai ter a doença. Eu posso não ter o predisponente e ter um desencadeante e acabo gerando um predisponente, aí eu vou ter a doença. Ou vice-versa. Então, se a mulher tem o gene, ela tem uma chance maior de ter aquele câncer. Mas se ela vai ter o câncer ou não, depende se ela vai ligar ou não o gene. Essa capacidade de ligar ou desligar o gene é uma coisa que está ligada à epigenética. Está ligada ao meio interno. E um pesquisador japonês chamado Kazuo Murakami mostrou isso. Que as pessoas felizes, elas desligam os genes ruins. E só manifestam os genes bons. Né? Isso não é uma coisa nova. Teve aquele livro que o pessoal fala O Segredo, né? Segredo não sei para quem, porque aquilo é mais antigo do que andar para trás, né? E o que aquilo diz? Que aquilo que você pensa, você realiza. É quântica. Só que nós temos um limite, que é o limite da nossa consciência. Então não adianta eu escolher assim, então eu vou escolher que eu vou ganhar na loteria amanhã. Você não tem esse nível de consciência. E se você tivesse, ganhar na loteria ia ser uma bobagem tão grande que você nunca ia escolher isso. Né? Porque você sabe que aquilo não tem importância. Hoje a gente acha que tem. No nosso nível de consciência é importante. Mas eu não tenho esse alcance. Né? A gente sabe que é importante ter saúde, a gente não consegue controlar o nosso corpo. Então, a gente tem muita coisa para aprender ainda. Mas o importante é que a gente sabe que nós estamos caminhando. Né? Então, esse é o Dr. Kazuo Murakami, no livro dele, O Código Divino da Vida, que tem em português, viu, pessoal? Eu pus a capa em japonês porque eu achei na internet, mas tem em português, eu não leio em japonês. E o livro é muito interessante, é fininho, e ele fala de uma maneira bastante prática. Apesar dele ser geneticista, e ele ter feito um trabalho fantástico, ele identificou os genes que produzem a renina. A renina é um hormônio produzido pelo rim que controla a pressão arterial. E o trabalho dele foi muito importante no desenvolvimento de remédios que controlam a hipertensão arterial. E ele diz no livro dele que a felicidade, a alegria, a gratidão e a oração podem levar à ativação de genes benéficos. Então ele está falando do que a gente chama de expressividade gênica. Existem genes que são manifestos ou não, de acordo com a nossa vontade. A gente pode ligar ou desligar os genes de acordo com a nossa vontade. Né? A nossa vontade nem sempre manifesta, tá? Nem sempre manifesta. Eu, como médico, eu já percebi isso há algum tempo. Muitas vezes a pessoa vai procurar o médico falando que quer se curar da doença, mas não quer. Ela usa a doença para ter algum ganho secundário. E isso é muito importante para ela. Então, ela nunca faz o que você manda, ela nunca segue a sua orientação, ela boicota o teu tratamento e fala mal de você. Não vai falar mal dela. Aquele médico é uma porcaria, não me curou. Por que você não procura outro? É porque médico é tudo uma mesma droga. Não adianta. Entendeu? Porque ela não pode se curar daquilo. Né? É igual aquele mendigo que trabalha com a ferida na perna e ele ganha o pão dele com a ferida na perna. A última coisa que ele quer é que você cure a ferida na perna dele. Porque senão ele vai perder o ganha-pão. A gente faz isso no nosso dia a dia. Né? Um outro aspecto que já está bem entendido é a questão da endocrinologia. Então, os nossos hormônios, eles não estão perdidos nessa história. Então, na verdade, eles são os mensageiros daquilo que nós sentimos. Eles mandam o recado. Né? Então, a doutora Candace Pert, que desencarnou recentemente, no seu livro As Moléculas da Emoção, ela mostra isso, ela fala sobre isso.
E ela diz que os hormônios falam e as células ouvem o que os hormônios falam. Então, quando eu estou dando um remédio para alguém, na verdade eu estou dando uma mensagem diferente da mensagem que o corpo dela está dando, na tentativa de fazer com que ela mude o seu padrão vibratório de pensamento. E se ela conseguir fazer isso, ela se cura. Se não, enquanto o remédio estiver fazendo efeito, ela sente uma melhora e depois volta para a situação original. Né? Então, se você vai tomar omeprazol para curar a sua gastrite, melhora a azia, a dor. Mas a gastrite só vai melhorar se você descobrir por que você está nervoso e por que você escolheu ter a gastrite. A hora que você descobrir e reverter esse processo, aí você cura a gastrite. Então, o omeprazol te serviu para te ajudar, para te apoiar, para abrir uma janela para você pensar, mas não para curar. Porque a única pessoa que pode mudar a ordem para as suas células é você. Você é o Jesus das suas células. Você é que diz para elas o que é certo e o que é errado. Né? E elas são muito mais educadas e comportadas do que nós. É mais difícil para Jesus educar a gente do que a gente educar as nossas células. Né? Então, tanto os hormônios, neuropeptídeos, eles ouvem. E as células também emitem substâncias que falam. É o movimento de volta. Né? Então, a gente não pode esquecer que a alma comanda o corpo físico. Mas esse corpo físico existe por quê? Porque os estímulos do meio mandam um sinal também para a alma. E é assim que a gente aprende. Por tentativa e erro, como eu disse ontem. Né? A gente faz uma escolha e experimenta o resultado. Então, não só o que as minhas células recebem de informação e de comando da minha consciência, mas também o efeito que elas têm, o impacto que elas têm sobre o meio nelas. Então, é uma rede bidirecional, como disse a doutora Candace Pert. Essa rede bidirecional é a ida e a volta do estímulo. Né? E os imunotransmissores, eles fazem esse caminho de volta. Tá certo? Muito bem. A doutora Candace Pert, ela fala dos receptores. Os receptores são moléculas proteicas que estão na membrana das células. E esses receptores, eles vão encaixar com os hormônios, com os neuropeptídeos, para que aquilo funcione. Né? É a mesma ideia da fechadura e da chave. Então, você tem uma chave, que é o hormônio. Aquele hormônio, ele só vai servir na célula que tiver a fechadura para aquela chave. Então, se eu estiver dando uma substância para você que não tiver receptor para ela, ela não vai fazer efeito nenhum. Agora, se tiver, ela encaixa a chave na fechadura e abre a porta. Então, a célula começa a responder. O interessante que a doutora Candace Pert fala é que as moléculas proteicas, tanto do hormônio quanto do receptor, apesar de elas terem sempre a mesma fórmula, elas têm formas diferentes. E às vezes ela encaixa, às vezes ela não encaixa. É como se você tivesse uma chave que entra naquela fechadura, mas a chave fica mudando o tempo inteiro. Dá para entender isso? Então, por exemplo, vocês estão me olhando, né? O meu corpo é o meu corpo. Eu não vou mudar a estrutura do meu corpo, mas se eu abrir os braços, não está diferente a forma? Né? Se eu levantar assim, não está diferente? Então, é como se a molécula proteica fosse o meu corpo e que eu fico fazendo ginástica e o tempo todo eu estou mudando a forma. Só que para eu encaixar no receptor, eu preciso ter uma forma específica. A proteína fica mudando de forma o tempo inteiro, ela gera uma função de onda. E aí alguém precisa colapsar a forma certa para encaixar na fechadura. Quem colapsa? A minha mente. Então você veja que interessante, porque até para tomar um remédio, eu preciso acreditar que senão o remédio não funciona. Até para eu fazer uma cirurgia, se você não acreditar na cirurgia, não funciona. Então, a gente chama isso de efeito placebo quando a gente dá água com açúcar e o paciente responde. Mas é efeito placebo também quando eu dou uma substância química e ela não responde. Ou ela responde. Se ela vai encontrar a cura ou não, a única coisa que eu estou fazendo com o tratamento é induzi-la à cura. Mas a cura quem escolhe é ela. Se ela vai achar que aquilo funciona ou não. Se ela vai acreditar que ela é capaz de se recuperar ou não. E aí ela se recupera. Com um aspecto importante que deve ser ressaltado aqui. O nosso corpo não é eterno. Isso é cíclico. Então, por mais comandos positivos que eu dê, um dia vai acabar o fluido vital e essas células vão morrer.
Eu não vou conseguir renovar o fluido vital do meu corpo e ele vai fenecer. Porque é para isso que ele serve mesmo. Ele não é para ser eterno. Ele é para funcionar por ciclos. Mas enquanto ele está lá e eu estou ligado a ele, eu tenho como movimentá-lo, comandá-lo e fazer com que ele responda de maneira positiva ou negativa aos estímulos. Porque do mesmo jeito que tem o efeito placebo, tem o efeito nocebo. Vocês já ouviram falar? O efeito nocebo é quando eu induzo a dor ou a doença. Né? No livro do Dr. Mário Borregar, um livro chamado O Cérebro Espiritual, ele dá o exemplo daquela religião do Haiti, que é o... Eu estou esquecendo o nome, estou ficando velho. Aquele voodoo. E ele fala que lá, o povo acredita tanto no voodoo, que se um sacerdote voodoo diz que você vai morrer, você morre. Ele conta uma história de um engenheiro inglês que foi morar lá no Haiti, e ele conheceu um outro engenheiro que era haitiano, e ele convidou esse engenheiro para jantar na casa dele. Quando chegou lá, tinha galinha, frango. E aí o haitiano viu aquilo, ele levantou da mesa e falou: não, eu não posso comer essa galinha porque eu não sei que galinha é essa. Ele perguntou: mas por quê? Porque as galinhas pretas, não sei do que, não pode comer, que senão morre. Aí ele falou: não, imagina, não é essa galinha, é uma galinha normal, a gente comprou lá no supermercado, não sei o quê. E ele sentou, meio desconfiado, mas jantou e não aconteceu nada. Aí se passaram muitos anos, eles ficaram muito amigos, e depois de 5 ou 6 anos, eles começaram a discutir sobre a religião. E o engenheiro inglês falou assim: eu vou te provar que é mentira isso, porque aquele dia que você jantou na minha casa, era uma galinha preta, e eu falei para você que não era, e você não morreu por causa disso. E aí aquele engenheiro, depois de 2 dias, morreu, o haitiano. Não é? Então, parece uma coisa, né, de mágica. Na verdade, não tem mágica. É você que escolhe o seu caminho. Do mesmo jeito que você escolhe que você não vai morrer, você escolhe que você vai. E dentro dos limites biológicos possíveis, você comanda isso até determinado ponto. Não é? Então é por isso que eu dou o mesmo remédio para 2 pessoas diferentes, para uma faz efeito, para a outra não. Aquele paciente que entra lá, você faz o remédio, você faz a receita, dá para ela e fala assim: isso aqui doutor, vai funcionar? Me dá vontade de falar: não, pode devolver. Você já decretou que não vai mesmo. Né? Então, o que a gente, com o tempo, a gente começa a aprender que você tem que descobrir o que é que o paciente quer, o que é que ele acredita que vai fazer bem para ele, e aí você usar isso em favor dele. Porque se você conseguir fazer isso, qualquer coisa que você fizer além disso vai dar certo. Não importa, até quando você erra, a receita se acerta, se ele acredita em você. Porque no fundo, é quântico. Ele vai escolher. Ele vai escolher entre a saúde e a doença. Ele vai escolher entre a paz e a perturbação. Ele vai escolher entre uma vida agradável e uma vida desagradável. São as escolhas de cada um. E elas são colapsadas na vida dele. Né? E é assim que ele vai viver. Então a doutora Candace Pert, ela fala no livro dela: quando documentarmos o papel que as emoções exercem ao afetar o corpo, se tornará claro como as emoções podem ser a chave para entender as doenças. Então, vocês estão vendo que são pesquisadores e cientistas do mundo todo que estão chegando às mesmas conclusões que nós. Né? E por razões científicas, não religiosas. É o que eu digo, a verdade é uma só, não importa quem olha ela. Ela não se transforma de acordo com quem olha. Né? A gente pode ver lados diferentes da mesma verdade, mas ela é uma só. Se eu pegar você, colocar você numa cadeira, botar você numa sala totalmente escura e colocar focos de luz sobre você, cada foco de luz vai mostrar um lado de você, mas isso não muda quem você é. É que nem aquela história dos 3 cegos tentando identificar um elefante. Um pegou na perna do elefante, um na tromba, outro no rabo, e cada um descreve o elefante pela parte que está palpando, não é? Mas isso muda o elefante? Não. E se você pegar o cego que olhou o rabo e mostrar o resto do elefante, ele palpar o resto do elefante, ele vai conseguir desenhar o elefante na cabeça dele. Ele só não palpa enquanto ele está só com o rabo. E você pede para ele: olha, isso é um elefante, como é que é um elefante? Ele vai falar: é um rabo fino, que balança. Ele não vai descrever o elefante como um todo. A verdade é assim, é um elefante. E nós somos o cego palpando.
a gente palpa um lado da verdade e acha que aquela é toda a verdade. Não é. Existem mais coisas. E a gente precisa entender isso daí. Então, na prática, o que a gente pode dizer hoje? Que a gente interfere no corpo físico. E interfere de uma maneira bastante significativa, né? Existem pesquisas que foram feitas mostrando isso. Teve um psiquiatra que hipnotizou uma moça. Essa pesquisa ficou famosa até porque ela é totalmente antiética, né? Mas ele hipnotizou uma moça, isso está descrito no livro do Dr. Ian Stevenson, que é esse psiquiatra que eu pus a foto aí, e ele fala sobre isso no livro dele. E ele hipnotizou a moça e fez a moça imaginar que ela estava sendo pregada na cruz como Jesus. E essa moça, ela gerou doença, ela gerou feridas nas mãos e nos pés. As feridas abriram e começaram a sangrar, sem ninguém encostar nelas. Quer dizer, ela criou a ferida. Então, a sua mente é capaz de produzir feridas sangrantes. Não satisfeito, no outro dia, ele mostrou um filme em que Jesus era crucificado. E ele pediu para ela prestar atenção na hora que colocava uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. E no dia seguinte ela apareceu com feridas na cabeça, como se tivessem colocado uma coroa de espinhos na cabeça dela. Ou seja, ela gera a doença, ela gera a lesão dermatológica, ela gera uma ferida, como se alguém tivesse cortado o braço, a mão dela, como se alguém tivesse posto um prego na mão dela. Nós somos capazes disso. Alguns de nós são mais sugestionáveis, então é mais fácil eu induzir você, tanto para a doença quanto para a saúde. E outros de nós são menos impressionáveis, então para essas pessoas a indução é mais difícil. Então para essas pessoas cuja indução é mais difícil, eu preciso dar para ela uma experiência real. E aí que entra a alopatia. Quando você toma um remédio, você percebe que aquele remédio modificou alguma coisa no seu corpo, isso é real. E se você associa isso com a cura, você segue o caminho. Então você acaba entrando no processo. Mas é indução do mesmo jeito. Para outro nem precisa o remédio. É só eu falar para você que eu vou te dar um remédio e você já percebe isso. E você já faz essa indução. Então, na verdade, nós interferimos sim no nosso corpo. Os estigmas e as marcas geradas por hipnose mostram isso. O efeito placebo mostra isso. O efeito nocebo mostra isso. E as funções fisiológicas básicas, que é uma coisa que a gente vive no nosso dia a dia. Quando você toma um susto, seu coração não dispara? Quando você está nervoso, você vai fazer alguma prova, vai prestar um concurso, ou vai acontecer alguma coisa, você vai se formar, você vai casar, né? Ou alguém vai se formar, e você está muito ansioso com aquilo, depois você não solta o teu intestino depois? Porque você tem uma descarga adrenérgica na hora, e depois quando a adrenalina baixa, a acetilcolina sobe, e o seu intestino que tinha ficado paralisado, aumenta a frequência. E aí você vai ter uma produção aumentada de muco, de líquidos, e vai ter diarreia. Quem que mandou o seu corpo ter diarreia? Foi você. Ah, mas eu não pedi isso para ele. Pediu. Só que você pediu subconscientemente. Da mesma maneira que você pediu a descarga de adrenalina, porque você se sentiu ameaçado. Então você tem que se preparar para lutar ou para fugir. E aí o seu coração bate mais rápido, a sua pressão arterial sobe, você fica pálido porque você faz uma vasoconstrição periférica. Porque se você for lutar e cortar, não é bom sangrar. Sangra depois, né? Na hora da luta, você está vasoconstrito, pálido. Você pode cortar a sua pele que não sangra uma gota, porque os vasos estão apertadinhos ali. Quem que mandou os vasos ficarem apertadinhos? Foi você. Foi o seu medo. Ele disse para você, olha, você está correndo perigo. Isso, se você pegar um animal que está na floresta e aparece um predador, é uma coisa que parece lógica. Mas hoje o nosso predador, ele vem através do Jornal Nacional, com os índices econômicos. Quando termina o Jornal Nacional, você está taquicárdico, vasoconstrito. E a hora que você se dá conta que você ainda está na sua sala, que tem um teto na sua cabeça, que você está com o estômago cheio porque você jantou, aí abaixa a adrenalina, você vai para o banheiro. Porque a acetilcolina sobe e você vai ter diarreia. Né? Então, nós controlamos nosso corpo o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está fazendo ele funcionar de um jeito ou de outro. E a gente ainda duvida disso. Né?
Inclusive a interferência genética, que o Dr. Kazuo Murakami fala no livro dele, e o Dr. Bruce Lipton também fala no livro A Biologia da Crença, ele também fala a mesma coisa, que a gente manipula os nossos genes de acordo com aquilo que a gente acredita ou não. Então, na prática, existe um efeito direto sobre o nosso corpo a partir daquilo que a gente sente e daquilo que a gente pensa. E isso promove um aumento de resistência às nossas doenças, né? Ou um aumento à resistência ou uma predisposição às doenças. Então, quem estudou isso foi o Dr. Harold Kennan. Ele estuda isso, publica muito, tem vários livros escritos, e ele provou isso de uma maneira tão contundente que nos Estados Unidos, hoje, a associação que controla o ensino médico lá, a Associação Nacional de Escolas Médicas, recomendou que todas as faculdades de medicina dos Estados Unidos tivessem a disciplina de saúde e espiritualidade nos seus currículos. A última vez que a gente viu, 94% das faculdades de medicina dos Estados Unidos já tinham a disciplina. E aqui no Brasil, a gente, quando vai falar sobre isso, o pessoal ainda tira um sarro, né? Eu fiz um concurso recentemente, na hora da prova prática, os colegas viram o meu currículo, né? Porque o que eu vou pôr no meu currículo? O que eu produzo. São artigos sobre espiritualidade, os livros que eu escrevi. Aí eles, dando risada, perguntaram assim, você, afinal de contas, é médico ou é médium? E quá, né? Eu falei, olha, que eu saiba, os dois. Aí ficou aquele silêncio, né? Aí, porque a gente não está entendendo. O que você não está entendendo? Você está prestando concurso para endoscopia, mas você só estuda espiritualidade? Eu falei, pois é, eu tenho 3 meninos lá em casa, a gente precisa comer, a gente precisa morar. Eu não ganho dinheiro com pesquisa de espiritualidade, nem estudando espiritualidade. Eu ganho dinheiro fazendo endoscopia, operando, atendendo os meus pacientes. Então, eu ainda tive que, eles fizeram chacota, né? Aí você chega lá nos Estados Unidos, você encontra um Harold Kennan, você encontra Gary Schwartz, esse pessoal que está publicando e que recebe verba das suas universidades para fazer isso. É por isso que os Estados Unidos é um país mais desenvolvido. Porque eles, na verdade, eles vão atrás do que é. Eles não estão muito preocupados com as questões, né? Quem manda, pelo menos, com as questões mais pragmáticas, né? Mais preconceituosas, preconceitos, né? que existem na ciência. O que a gente chama de dogma para a religião é o preconceito na ciência. E está na hora de mudar, né? O rei está nu. Está todo mundo vendo que ele está sem roupa, né? Então, o Harold Kennan fez um avanço muito grande nesse aspecto. E ele fala sobre como a espiritualidade reforça a imunidade. O Dr. Kazuo Murakami fala como a felicidade muda os nossos genes e a nossa imunidade. E a doutora Candace Pert fala de como os nossos sentimentos controlam os nossos hormônios e a nossa imunidade. Então, na verdade, o que está acontecendo é isso. A vida me põe diante de escolhas. Eu faço as escolhas. Essas escolhas elas podem ser boas ou ruins. Quando elas são boas, elas geram emoções boas. Quando elas são ruins, geram emoções ruins. E as minhas emoções, elas vão controlar a minha imunidade. A minha imunidade precisa estar em equilíbrio. Se ela deprimir, eu vou ter câncer ou vou ter infecção. Se ela aumentar demais, eu vou ter doença autoimune. Eu vou ter artrite reumatoide, lúpus, doença de Crohn, por aí vai. Então, se eu digo para as minhas células serem muito agressivas, elas agridem os micro-organismos, mas elas agridem também as próprias células do meu corpo. E elas vão se autodestruir. Mas se eu digo para elas serem muito pacíficas, elas não interagem com os micro-organismos, e aí eu vou ter as doenças infecciosas, e aí quando eu tiver uma célula que perdeu o comando, e essa célula vai se transformar em uma célula cancerígena, ela não vai ser identificada e destruída pela minha imunidade, então eu vou ter câncer. O que eu preciso é de equilíbrio. A vida pede equilíbrio. Lembra quando eu comecei? 2 asas. A emoção e a razão têm que estar batendo com a mesma força e sincronizadas. É isso que a gente precisa, né? Então, será que dá para a gente concluir já alguma coisa? Olha, algumas coisas, mas não tudo. Aí eu pensei assim, eu vou fazer um esqueminha, por esqueminha reduzir tudo que eu falei. E aí vai ficar todo mundo feliz. Aí eu comecei a fazer o esqueminha. Olha o que deu. Então, eu não vou fazer vocês passarem pelo esse desprazer de eu tentar explicar isso daí. Mas, se você quiser se interessar, o livro traz tudo, inclusive o esqueminha.
E aí você vai poder fazer uma análise desses pensamentos que eu trouxe. Eu procurei fazer uma separação ali do que é constatado pela ciência e das coisas que eu acho que é. E aí, dentro desses dois mundos, entre as minhas hipóteses, que são os meus desejos, que eu estou colocando nos espaços vazios da realidade, que podem estar certos ou não, e aquilo que já é um conhecimento científico estabelecido, você pode encontrar o seu caminho, aquilo que você acha que é coerente para você, e usar isso a seu favor, né? A verdade é que nós estamos nessa luta de minoria criativa, não num efeito de autopromoção, porque não sou eu, o Décio, que é a minoria criativa, é um grupo de pessoas que não quer mais ir para a esquerda só porque está todo mundo indo para a esquerda, quer ir para a direita, porque acha que a direita é o melhor caminho, porque tem algumas razões específicas, lógicas, palpáveis para tomar o caminho da direita. Hoje é muito mais fácil provar que Deus existe pela ciência do que provar que Ele não existe. Tentaram provar que Ele não existia há quantos séculos e não conseguiram. E em ciência, as verdades, elas são construídas quando você não consegue provar que é mentira. Eu não sei se vocês sabiam disso. Quando eu faço um trabalho científico, eu monto o método para provar que a minha hipótese é falsa. Porque se o método provar que a minha hipótese é falsa, ela é falsa. Mas se eu não conseguir provar que ela é falsa, ela pode ser verdadeira. E é assim que a gente constrói. Isso é chamado evidência científica. Agora, a verdade em ciência, ela depende muito da boa vontade de quem observa. Porque mesmo que eu estiver diante de uma evidência, eu posso aceitar a evidência ou não como verdade. Isso faz parte da evolução científica. Então, nós estamos nesse caminho. Um caminho que foi muito bem sinalizado pela doutora Marlene. A doutora Marlene desencarnou agora em janeiro, já está trabalhando no mundo espiritual, já fez contato com quase todos os exames do Brasil, e ela não vai descansar enquanto essa transição não estiver pronta, porque ela é um dos espíritos responsáveis por essa transição. E ela que tem mostrado esse caminho para nós. Ela que pavimentou o caminho dentro do espiritismo, através desse braço científico que era a AME, Associação Médico Espírita, que hoje em dia esse modelo se espalhou de uma maneira muito produtiva. Então, hoje não é só a Associação Médico Espírita, tem a Jurídico Espírita, psicólogos espíritas. O pessoal fala assim, isso daí é proselitismo, é o pessoal que é elitista. De jeito nenhum. O objetivo da AME é levar a alma à medicina. Quem vai levar a alma à medicina se não forem os médicos? Quando a ABRAP fundou, os psicólogos espíritas, o que eles estão querendo? Eles estão querendo levar a espiritualidade para dentro da psicologia. Quem vai fazer isso se não forem os psicólogos? E, ao mesmo tempo, tem um caminho de volta. Nas questões médicas, em que o espiritismo precisa de informações, o movimento espírita precisa de informações para tomar uma decisão moral, se é a favor ou não de uma coisa ou de outra, quem é que pode dar essa informação? Quem é detentor dessa informação técnica? Então, quando é sobre questões médicas, vamos conversar com os médicos espíritas. Quando for alguma questão psicológica, com os psicólogos espíritas. Quando for uma questão jurídica, com os juristas espíritas. São as chamadas especializadas. E hoje a Federação Espírita Brasileira tem uma noção muito clara disso e tem feito um movimento muito bonito de agregação. Da mesma maneira que quando você está doente, você procura um médico, dentro do movimento tem as especializadas. E a doutora Marlene, ela trouxe isso numa época em que ninguém acreditava nisso. Foi muito combatida. Até hoje, outro dia, eu fui jantar na casa de um confrade e ele não fazia ideia de que eu passei 20 e tantos anos da minha vida do lado dessa mulher e que ela fez de mim o que eu sou hoje, nessa minha encarnação. E aí ele começou a falar mal dela, que ela só falava bobagem, que não sei o quê. E eu fiquei, assim, espantosamente calmo. Afinal de contas, eu estava jantando na casa dele também. E quando ele terminou de falar, eu falei, quantos livros dela o senhor leu? Ela escreveu 8 livros. Quantos livros o senhor leu? Não li nenhum. Eu falei, então acho melhor o senhor ler antes do senhor falar. Aí ficou um clima, Ficou um clima bem desagradável. Mas, gente, vamos parar de criticar, vamos construir. Vamos trabalhar. Em vez da gente ficar querendo derrubar os outros, vamos nos edificar. Em vez da gente derrubar o outro para se sentir maior, quando está todo mundo deitado, só você está em pé, parece que você é grande, mas não é. É só porque você foi o único que ficou em pé.
E a gente usa essa estratégia. A gente quer ser o único em pé e a gente vai derrubando quem está ao redor. Vamos parar com isso. Né? Eu aprendi com a doutora Irvênia, que também é da AME, é uma veterinária. Ela já esteve aqui, né? Doutora Irvênia Prada. E ela me ensinou uma coisa. Ela falou, Décio, eu não vou criticar porque eu não fiz nem metade do que ele fez. A hora que eu fizer, se eu ainda achar que devo criticar, eu critico. Né? Então, a minha homenagem é a ela, porque ela mudou minha encarnação. Ela mudou o caminho que eu estava seguindo. Ela me deu esse espaço. Ela me falou, olha, Décio, o rei está nu, você está vendo? E eu olhei e vi que estava. E aí eu resolvi que eu ia fazer alguma coisa para mudar o rumo da minha história. E junto com esse rumo que eu estou mudando, talvez eu seja útil para vocês também. Que se estão aqui é porque não estão satisfeitos com o rumo que a história está tomando. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o expositor Dr. Décio Iandoli Júnior na exposição do tema Da Alma ao Corpo Físico, palestra proferida na 62ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, Bahia. Da Alma ao Corpo Físico, conduzido pelo expositor Dr. Décio Iandoli Júnior, realizado dia 9 de setembro de 2015 no Centro de Convenções de Valdo Pereira Franco, durante realização da 62ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, Bahia. Existe uma hipótese de que aquilo que entendemos como realidade seja apenas a projeção de informações contidas numa superfície bidimensional que nos envolve. Acredita ser possível que nós, enquanto individualidades inteligentes, interfiramos conscientemente nessa dinâmica universal, nos dando dessa forma a qualidade de co-criadores universais? É isso mesmo. Esse negócio da dimensão, a gente sempre pensa em um universo paralelo, essas coisas, mas dimensão, a gente vive num mundo tridimensional. Quais são as dimensões? É altura, largura e profundidade. Então, quando eu estou vendo um filme na TV, eu só estou vendo duas dimensões, largura e altura. Eu sei que a profundidade está lá, eu até consigo interpretá-la sem vê-la, mas porque ela faz parte do meu consciente, né? Agora, a quarta dimensão, vamos supor, a dimensão espiritual, a gente está começando a tomar consciência que ela existe, mas eu, pelo menos, não consigo ver. Agora, um médium que vê os espíritos, ele consegue enxergar essa quarta dimensão. Então, mesmo quando ele não está vendo, ele consegue interpretar. É como a gente vendo a televisão e conseguindo ver a profundidade. Então, as dimensões, a teoria das supercordas, ela fala de 10 dimensões mais o tempo. Então, seriam 10 dimensões. A gente consegue ver 3 das 10. Mais o tempo, o tempo é uma coisa complicada, né? Antes de vir para cá, eu assisti um filme muito interessante chamado Intergaláctica. Não sei se quantos de vocês assistiram. A Intergaláctica, esse filme ele fala muito com essa história do tempo, porque a teoria da relatividade fala, né? Se eu for fazer uma viagem no espaço, quando eu voltar, o tempo passou mais devagar para mim do que para quem ficou na Terra. Então eu volto novo ainda e quem ficou na Terra já está velhinho. E eles mexem muito com isso. Então olha que loucura. Então o tempo também é relativo. A gente acha que o tempo é uma coisa tão fixa, né? E para a gente aqui né? O avião sai meio-dia, tem que estar no aeroporto, senão eu perco o avião. Se eu não estiver lá meio-dia, não tem nada de relativo, eu perco o avião. Então, mas na verdade existem essas condições que a gente vê parcialmente. Agora, mesmo estando, né, eu acho que a pessoa que fez a pergunta falou do espaço-tempo, né, que o Albert Einstein ele desenhou o espaço-tempo como se fosse um tapete, uma passadeira, né? Cada um dos planos, que na verdade a gente chama de dimensão, mas é um plano, seria uma dobra da passadeira. Então, segundo a teoria das supercordas, seriam 10 dobras na passadeira. Então, o que acontece é que a gente está em cima de um plano bidimensional, que é esse plano espaço-tempo, onde está o planeta Terra. A gente está existindo nesse momento aqui. Mas a gente, tomando consciência do universo que está ao nosso redor, a gente altera esse universo. Né? Altera mesmo. Em termos práticos, você pode ver assim, se você está sozinho em casa,
você tem um comportamento. Se chega uma pessoa, você muda o seu comportamento. Se chega uma terceira pessoa, todo mundo muda de novo. Por quê? Porque há uma ação e reação, a gente interfere uns nos outros. E isso acaba mudando a maneira da gente reagir. Então, o fato de eu estar em algum lugar modifica esse lugar, transforma esse lugar, para o bem ou para o mal. A gente tem que trabalhar para que seja para o bem, mas a gente está co-criando o tempo inteiro. A gente não só co-cria quando a gente constrói uma casa, a gente co-cria quando a gente constrói um pensamento, uma ideia, né? Então, o que eu trouxe para vocês ontem e hoje foram cocriações que vieram com uma interferência minha, mas que vieram pela espiritualidade, pelos outros autores que eu li. E eu estou passando para vocês isso. Se isso fizer com que vocês construam outros pensamentos, vocês vão estar cocriando também, né? Então eu acho que interfere, sim. Dr. Décio, qual a importância de se levar o conhecimento da física quântica versus espiritismo para a evangelização infanto-juvenil na casa espírita? Olha que pergunta difícil, hein? Olha, muita gente, mesmo dentro do espiritismo, é contra você falar de física quântica. Tem um filósofo que eu gosto muito, chama Edgar Morin. O Edgar Morin, ele foi contratado, né, foi chamado pela ONU para falar sobre os saberes do futuro do planeta. Então vocês vejam que é um cara importante. E ele fala da transdisciplinaridade. Ele fala que hoje não se pode falar em biologia sem falar em quântica. Não se pode falar em quântica sem falar em psicologia. Não se pode falar em psicologia sem falar em física. Não se pode falar em física sem falar em política. Ele diz que o saber humano foi fragmentado pela própria metodologia que a gente usa, que é a metodologia cartesiana, para a gente entender a coisa complexa. Mas o próprio Descartes, ele nunca falou que não era para juntar tudo de novo depois. Se você pegar o livro do Bruce Lipton, Biologia da Crença, ele vai falar que é impossível hoje falar sobre biologia molecular, sobre biologia celular, sem falar de quântica. Então, que me desculpem os colegas e os confrades espíritas que acham que não tem que misturar mecânica quântica, física quântica com espiritismo. Eu acho que é obrigatório. Como é obrigatório entender mecânica quântica. Claro, você não precisa ser físico. Eu não sou físico, eu só estou meio burrinho. E eu consegui entender. Se eu conseguir, todo mundo vai conseguir. Eu fiz teste de vocacional, minha habilidade de raciocínio matemático foi insuficiente. Você já conhece alguém que foi reprovar no teste vocacional? Eu fui. E eu consegui entender. Então todo mundo vai conseguir. É uma questão de boa vontade. E de você perceber naquilo o que é que te serve. Qual é a área de intersecção. Eu não preciso saber as fórmulas matemáticas. Eu acredito naqueles que fizeram os cálculos. Não é? Mas eu tenho a contribuir quando eu vou fazendo a conexão entre o que eu sei da minha área de concentração, que é a medicina, com aquilo que ele está me trazendo de informação da quântica, que é útil. Então, juntar a quântica com o espiritismo, eu acho que é normal, é natural e é inevitável. Agora, com relação ao infanto-juvenil, você corre o risco deles saberem mais do que você sobre o assunto, né? Mas eu acho que se você tem coragem de se aventurar, estuda e mete as caras, né? Porque isso vai acontecer, é inevitável. Querendo ou não, isso vai entrar na vida de todos nós, está entrando. Eles falam assim, é novidade a quântica. Imagina, tem mais de 100 anos. Isso está se amadurecendo ao longo do tempo e hoje está entrando nas nossas discussões cotidianas porque nós estamos maduros para isso. Então, eu acho que é inevitável e acho interessante fazer essa discussão. É claro que a gente sabendo assim que não é a gente como professor, eles como alunos, mas a gente estimulando o debate, né, dentro da casa espírita. Então, ela está falando que tem um livro, Alice no País Quântico, né?
dos quantum. Então, deve ter muita literatura a esse respeito. Eu tenho buscado muitos livros de físicos quânticos falando para leigos. E tenho estudado esses livros para eu poder entender a quântica. E isso tem me ajudado bastante, né? Mas a gente tem que correr atrás. Se a gente ficar parado, reclamando que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não vai acontecer nada. A gente tem que ir atrás da informação, né? Sabemos que muitas patologias já estão no nosso processo reencarnatório. Podemos modificá-las através da cura quântica, por exemplo, o câncer? A palavra cura quântica é uma coisa que eu tenho alguma restrição ainda, sabe? Cura é cura. Se você falar em cura quântica por causa da opção ou da escolha que você fez, então eu aceito o termo, mas eu não sei se é bem isso. Mas de qualquer maneira, quando a gente vai reencarnar, é igual quando você vai fazer um programa para uma viagem. Então, quando o Barreto entrou em contato, me convidou para vir aqui, a gente programou uma data. Depois, ele me mandou a passagem, eu sabia o horário que eu ia sair, o horário que eu ia voltar. Ontem à tarde, a companhia aérea era para eu voar às 5 da tarde, eu vou voar às 1 da tarde. Quem programou isso? O Barreto programou? Eu programei? Não. Então, a vida é igual à viagem. Você tem uma programação, mas vai acontecer desse jeito que está programado? Probabilisticamente, sim. Mas pode ser que não aconteça. Então, quando eu venho, né, dentro de uma família em que meus pais vão me fornecer oncogenes, ou seja, genes que promovem câncer, isso significa que eu vou ter câncer? Não, significa que eu vou ter uma maior probabilidade de ter. Mas eu vou escolher. Então, eu estou mandando na minha vida, eu comando a minha vida. Apesar de saber que eu tenho uma possibilidade gigantesca de mudar a minha vida, mas eu tenho uma capacidade minúscula de fazer isso, ainda assim eu mando na minha vida. E eu que escolho os meus caminhos. Então, mesmo que a viagem esteja programada para eu ter câncer, eu posso não ter. É só eu decidir, é só eu escolher esse caminho e mudar. Eu já vi pessoas que já tiveram o câncer e reverteram o processo biológico. Deu tempo de reverter. Que é difícil, hein? É difícil. Como a energia do nosso corpo biológico é muito menor que do nosso corpo espiritual, para o que vai no corpo espiritual impregnar no corpo biológico, demora. Eu preciso saturar o corpo biológico. Em compensação, o inverso é verdadeiro. Quando a doença já se manifestou fisicamente, mesmo que eu modifique perispiritualmente e pare de dar o estímulo, para eu reverter esse processo biológico, às vezes não dá tempo. Eu vou desencarnar antes. Isso não significa que eu não aprendi. É como eu falo, morreu curado. Porque o corpo biológico foi descartado, mas ele estava lá para isso. É como se fosse um mata-borrão para tirar o excesso, as sujeiras. Mas o perispírito saiu ileso, saiu reconstituído, então morreu curado, né? Então a gente que escolhe o caminho mesmo, né? Está na nossa mão. Décio, na prática, como agir para manter o equilíbrio do sistema imunológico? Pois é, se eu soubesse fazer na prática, eu não tinha ficado gripado, né? Antes de vir para cá, que eu mal conseguia respirar, né? Mas o caminho teórico é o equilíbrio, a saúde, né? Segundo a definição de Emmanuel, o perfeito equilíbrio da alma. Eu não sei se com vocês é a mesma coisa. Eu tenho períodos em que parece que eu estou no nirvana, né? Tem épocas da minha vida que tudo está bom. Mesmo quando ao redor está tudo pegando fogo, parece que eu entro num estado zen e eu fico tão bem comigo mesmo. Eu falo assim, não, vai passar, está tudo bem. Aí eu falo, nossa, acho que eu aprendi, finalmente. Eu estou me tornando um cristão de verdade. E aí, na outra semana, eu já acordo de mau humor e não sei porquê, tudo me irrita, eu acho tudo uma droga, fico irritado com todo mundo, né? Não consigo mais pensar direito. Eu falo assim, poxa, mas... Aí o que eu faço? Eu terceirizo, né? Algum irmãozinho, né? Que eu falei ontem. Mas na verdade sou eu que oscilo muito. Falta essa estabilidade. Por quê? Porque eu ainda erro muito. Eu ainda sou muito frágil. A minha fé é frágil. Eu acredito, mas na hora que a coisa acontece eu não acredito. Não é? Eu acredito, mas na hora que bate a onda eu vou me afogar.
né? Então, a gente fica nessa oscilação. E quando a gente oscila, o nosso corpo oscila com a gente. Porque eles estão ali para responder, as células estão respondendo o que a gente manda de sinal para elas, né? Então, eu acho que o equilíbrio é esse. O que eu procuro fazer? Eu procuro fazer atividade física, eu procuro me alimentar de uma maneira adequada, eu procuro diminuir as coisas que prejudicam o meu corpo biológico, então eu estou cuidando da parte física. E na parte espiritual eu procuro rezar todo dia, eu frequento o centro, né? Você vê, às vezes eu pego muita tarefa, viajo muito. Esse mês aconteceu isso. Eu fiquei 3 semanas seguidas sem ir na reunião mediúnica. O que aconteceu? Na véspera de embarcar para cá, eu estava mal, não estava conseguindo nem raciocinar. Tive que chamar o pronto-socorro lá. Liguei para as minhas amigas lá, para a Jônia, para a Noêmia e para a Gisele, e falei: Gisele, eu preciso de um passe, eu não estou bem. Aí me chamaram lá no centro, aí veio, né? Todas as influências das companhias que eu convidei para estarem comigo. E foi isso que me fez melhorar para eu conseguir pegar o avião para vir para cá, porque eu estava mal. Por que eu estava mal? Porque fiquei 3 semanas sem aparecer no centro. Ah, mas você estava trabalhando pela espiritualidade quando você viaja. Conversa. Não é? Claro que eu estou aqui com um objetivo, mas isso não anula o resto. Eu não tenho privilégios só porque eu estou fazendo palestra. É igualzinho todo mundo. Você também não tem as suas tarefas? Você cumpre as suas tarefas. Pronto. Agora você precisa cuidar de você. Dos 2 lados, né? Então eu acho que assim, que quando eu estou bem espiritualmente, eu estou em harmonia comigo, estou em paz, e cuidando do meu corpo, né? Alimentando direitinho, né? Buscando a prevenção de doença, né? De pressão alta, de colesterol, diabetes, né? Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou bem. É difícil eu ficar doente. Mas nos momentos que bate a turbulência lá, aí eu também desequilibro. Então, para a gente ficar bem, eu acho que a gente buscar esse equilíbrio dentro da gente, né? E do jeito que acho que todo mundo faz. O que a gente normalmente não faz muito é cuidar do corpo, né? A gente tem preguiça de fazer exercício. A gente está fazendo uma dietinha aí, chega um bolo com bastante chocolate da Karen, a gente come, né? Porque é uma delícia. E aí você acaba se desequilibrando. Mas se você fizer até isso com alguma parcimônia, você se permitir pequenos excessos, mas se você manter a sua vida dentro do equilíbrio, vai funcionar tudo direitinho. É só você ver o Chico, morreu com 95 anos, trabalhando mais de 18 horas por dia, né? Quem é que de nós que aguentava o tranco? E ele aguentou, né? Dá tempo para mais uma? Faltam 13 para as 11. Então, para finalizar, infelizmente, a gente tem muita pergunta. Gostaria que a gente tivesse mais tempo. Como você vê eventos como a Semana Espírita de Vitória da Conquista para a divulgação dos postulados espíritas para a comunidade? Isso é fundamental, né? Nem precisa justificar, porque vocês estão aqui, não estão? E eu também. Então, por que a gente se mobilizou? Porque a gente está querendo... Primeiro, eu falei sobre o efeito manada, né? Na verdade, apesar de tudo, a gente tem esse efeito biológico. Então, às vezes, eu não sei se isso acontece com vocês, você se sente sozinho no deserto. Parece que só você acredita naquilo. E de repente você precisa de conversar com alguém para você perceber que você não está sozinho. Tem muita gente boa, inteligente, que também acredita no que você acredita. Então, principalmente quando a gente viaja para fora do Brasil, e eu tenho feito isso com a doutora Marlene há 12 anos, esse vai ser o primeiro ano que eu viajo sem ela, a gente chega lá na Europa, você encontra espíritos que têm as mesmas ideias que você. Isso é muito legal. É muito interessante. E mais, é um momento de troca de informações. É um momento em que eu falo o que eu penso, vocês reveem os seus conceitos, trazem coisas para a gente também. Então, a gente aprende muito quando sai para falar. E é muito importante que isso aconteça. E hoje em dia, isso está se multiplicando de uma maneira assim exponencial. Eu nem gosto de pensar muito nisso, porque senão eu fico inibido, porque
Outro dia eu fui fazer uma palestra num centro lá em Campo Grande e tinha 15 pessoas lá. Aquelas palestras antes do passe, meia horinha, vamos falar sobre um assunto. Tinha alguém filmando lá. Aí filmou, posso filmar? Pode. Aí filmou, colocou na internet. Teve 5.000 acessos. 5.000 pessoas assistiram uma palestrinha de meia hora que eu nem pensei o que eu ia falar. Eu abri o evangelho na hora e fiz a... Então isso aumenta muito a responsabilidade, mas a gente começa a perceber a importância dessa divulgação. De você estar discutindo o assunto. Não é nem para você acreditar no que eu falo, é para você pensar no que eu estou falando. Isso é mais importante. Porque eu posso estar errado. As minhas ideias são minhas. Eu mesmo expliquei aqui sobre a realidade. A realidade que eu vejo é a minha realidade, é a minha interpretação. Porque tem um monte de cadeiras vazias, de espaços vazios no meu espírito ainda para serem preenchidos. Mas o fato de eu estar colocando isso para vocês faz com que vocês mexam a ideia, que vocês dinamizem o pensamento. E isso daí é muito importante, porque é uma construção coletiva. Então, quando você se mobiliza da sua cidade, da sua casa, para vir aqui, você está dizendo para você mesmo que tem outras coisas na sua vida além do óbvio. Você está dizendo para você mesmo que você tem outras coisas para serem exploradas dentro de você. E quando eu saio da minha casa para vir aqui, eu estou pensando exatamente isso. E que vocês talvez sejam pessoas que vão me ajudar a fazer essa dinamização que eu estou buscando dentro de mim também. Então, quando a gente chega aqui, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Você assistiu a palestra ao vivo e depois você assiste a palestra gravada. Vocês já fizeram isso? Não é completamente diferente? Completamente diferente. Por quê? Porque na hora que a gente está aqui, tem toda a influência eletromagnética. A gente recebe informações que vão muito além do que o palestrante está falando. Então eu sempre, antes de começar, eu faço uma prece e peço para eu atrapalhar o mínimo possível. Porque na verdade eu só sou um facilitador, um veículo. Quantas coisas eu falo em palestra que depois eu falo, puxa, legal aquilo que eu falei. Eu anoto, vou estudar. Porque não fui eu que falei. Eu recebi a intuição e através daquilo eu vou aprender. Então a diferença é que eu estou falando e vocês estão quietos, mas o resto nós estamos no mesmo lugar. Mas e por que a gente vem? Porque a gente quer. A gente está sentindo essa sede, a gente precisa disso. E o que acontece aqui, e acontece em todos os outros lugares do Brasil, ou fora do Brasil, é a gente divulgando a ideia, a boa nova. Né? Como estava lendo outro dia, Nietzsche escreveu, Deus está morto. Aí diz que quando Nietzsche morreu, Deus está morto, assinado Nietzsche. Quando Nietzsche morreu, escreveram assim, Nietzsche está morto, assinado Deus. Né? Então, é isso. Nós estamos percebendo, como minoria criativa, que existe um caminho melhor. E nós estamos buscando esse caminho. E na medida em que a gente divulga isso, você está sendo caridoso. Não para convencer o outro. Não tem essa pretensão. Até porque quem quer muito convencer o outro é porque está no efeito manada. Quer companhia. Se você quer muita companhia é porque você não tem certeza de onde você está. Mas se você sabe que você está no caminho e você sente que o caminho é esse, e acho que todo mundo que está aqui sente o mesmo que eu, então você divide isso com as outras pessoas. Olha, eu acredito nisso. Mas se a pessoa não acredita, é dela. Quem sabe? Eu não sei. Pode ser que ela esteja certa e eu errado. Cada um vai seguir o seu caminho. Mas que é muito importante a gente estar comungando e dividindo isso, porque a gente multiplica. Né? E quando você sair daqui, o que você aprendeu aqui, você leva para a sua comunidade. Muitos de vocês, se não todos aqui, são palestrantes também. E aí, na hora que você chega diante da tua comunidade, você vai trazer uma informação que eles não têm. E você já vai passar essa informação com o teu brilho, com a tua cor, que é completamente diferente da minha ou dos outros palestrantes. E a coisa vai indo e vai se purificando. E a espiritualidade cuida disso. Então, o que nos cabe hoje é isso. A gente frequentar, a gente divulgar, e mais do que isso, a gente se esforçar para colocar em prática as coisas que a gente aprende aqui. Essa é a parte mais difícil. Preparar a palestra e falar é tranquilo. Fazer o que você fala é que é complicado. Né?
Cora Coralina, ela fala uma coisa que eu acho muito legal, que ela fala assim: feliz aquele que ensina o que sabe e que aprende com o que ensina, né? Eu levo isso no meu coração. Eu espero poder aprender o que às vezes eu acho que eu estou ensinando, né? Eu queria agradecer muito o carinho de vocês aqui. Eu fiquei até assustado ontem quando eu cheguei, me sentindo popstar, né? Porque o pessoal valorizando tanto o trabalho da gente, isso é até assustador para mim, porque na verdade eu acho que o trabalho não tem tanto valor assim, mas é feito com o meu coração e com a minha vontade de contribuir. E eu sou muito grato a vocês pela recepção. Muito obrigado. Obrigado. Nós que lhe agradecemos, Décio, de coração. Acabamos de ouvir o expositor Dr. Décio Iandoli Júnior, na exposição do tema Da Alma ao Corpo Físico, palestra proferida na 62ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, Bahia.